Olá, SP Esporte está no ar. Vamos falar de doping esportivo. O doping esportivo é a utilização por um atleta de substâncias não naturais ao corpo para melhorar o desempenho de uma forma artificial. E o caso mais recente é do lutador Anderson Silva. O ex-campeão dos médios do UFC foi suspenso temporariamente pela Comissão Atlética do Estado de Nevada por não passar no exame antidoping. Anderson Silva nega e aguarda o julgamento previsto para o próximo mês. Bom, para falar desse assunto, eu estou com dois feras aqui, que é o Roberto Tomás, que é árbitro de MMA. Obrigado, Roberto, por ter vindo. Falar um pouquinho do currículo dele. Ele, além de lutador de karatê, capoeira, boxe e jiu-jitsu, é faixa preta, né, de karatê desde 1991, jiu-jitsu em 2000, capoeira, e já arbitrou 1.100 lutas, é isso? É isso mesmo. 1.100 lutas profissionais e mais de 700 lutas amadoras de MMA. Isso é um recorde mundial. É o recorde mundial. Caramba. Recorde mundial. E também é o que mais permaneceu dentro de um octágono, né? Isso mesmo. Porque, na verdade, o lutador vem, faz 3 rounds e vai embora para casa, comemorar ou chorar a sua derrota, né? E o árbitro fica ali porque ele vai arbitrar para 14, 15 lutas por evento, né? Então, acabou que eles calcularam, né? Tudo isso é um ranqueamento, tudo isso é um site oficial, é o número de rounds que eu fiquei arbitrando, né? E aí você multiplica por 5 minutos e deu um tempo, assim, muito grande e obviamente muito maior do que o dos lutadores, porque o lutador faz 4 lutas por ano, no máximo. Né? E o árbitro arbitra todo final de semana. Daqui a pouco você vai falar então pra gente o que você está achando dessa história do Anderson Silva. E também se você já pegou muitos casos nesse... Quanto tempo de arbitrando? Quantos anos? Muitas décadas, porque eu vim do Vale Tudo, passei pro freestyle e evoluí pro MMA. Ou seja, é um cara que conhece tudo, tá aí desde o início. E aqui com a gente o Marcos Morrai, que é o ex-campeão brasileiro de Strongman, considerado o homem mais forte do Brasil. É por isso que eu estou parecendo magrinho aqui, não é efeito do vídeo, não. Tudo bem? Tudo Obrigado bem. por ter vindo. Eu que agradeço, uma satisfação estar ao lado de profissionais como vocês e debater um assunto tão polêmico, né? Explica pra gente um pouquinho do Strongman que a gente vê na televisão. O seu próximo desafio agora é arrastar um avião, é isso? No Brasil eu já estipulei todos os tipos de recordes, né? Inclusive eu tenho um recorde que é o flip car, que é um tombamento de carro, onde eu consegui tombar em 5,6 segundos um automóvel de 700 quilos. E dentre essas provas tem uma prova que é conhecida como Atlas Stones, que é aquelas bolas de concreto, que eu acredito ser a prova mais complexa do campeonato, por ser um objeto que você não tem onde pegar, né? Então o manuseio dele é bem difícil. É mais ou menos desse tamanho assim a bola, Isso, assim, né? ela tem Pegar. mais ou Quanto menos... pesa aquela bola? Ela varia de 130 a 180 quilos. São 5 esferas e você tem 90 segundos para cumprir essas bolas, colocar elas em alturas diferentes, né? E o recorde meu é 29 segundos nessas 5 bolas e 5,6 segundos no tomamento de carro. Eu estava lendo que o Strongman é um dos esportes mais complexos no qual se usa força. Força, resistência, velocidade e habilidade para levantar, para arrastar. No seu caso, se fosse para usar alguma substância ilícita, você teria que usar todas, né? Porque é muito complexo, né? Parece que é simples, não é só força, não, né? Não. É um conjunto de informações, né? Onde você tem que estar rodeado de pessoas especialistas naquilo que estão se propondo a fazer. E eu acredito que o Strongman e o MMA hoje, eles são os esportes que eles são irmãos, né? Porque até a base de treinamento deles são similares. É óbvio que um atleta de Strongman ele vai trabalhar com cargas mais elevadas do que um treinamento de um lutador do UFC. Porém, o mecanismo é quase que idêntico. Legal. São esportes muito populares, né? Aliás, esportes populares que envolvem muito dinheiro, envolve a vida das pessoas, o patrocínio, né? E aí o doping nessa história toda aí é um componente complexo, porque a primeira coisa que vem à cabeça da gente é por que um atleta se sujeita a isso, né? Sujeita uma carreira toda e ser pego num doping, né? Vamos falar um pouco do caso do Anderson Silva. Você está acompanhando, ele se pronunciou, me parece que no Instagram, né? E aguarda um julgamento, né? Já houve a contraprova? Não, na verdade, a contraprova
é feita através de pedido do próprio lutador ou de sua assessoria. Né? Correto. Ele não pediu nenhuma das contraprovas que existem. Ou seja, vamos explicar direitinho. Você tem uma agência que faz a análise, né, da substância, e se for caracterizado ali que houve o uso dessa substância, o atleta pode se utilizar de uma contraprova. Aí é ele que contrata, como é que é? Não, na verdade já está recolhido, certo. já está recolhido, lacrado, guardado a 7 chaves, pelo mesmo laboratório que dosou a prova. Correto. Prova e contraprova estão no mesmo lugar, em recipientes diferentes, mas foram coletados no mesmo momento. Né? Então, o que o UFC faz é que ele faz um teste durante a fase de treino, certo. é surpresa, antes da competição, exatamente antes da competição, e após o evento da luta. Então, são 3 no mínimo. São 3 kits antidopagem no mínimo. E o Anderson foi pego no primeiro e no último. No segundo, não. Passados 10 dias não foi pego nesse, parece, né? Do primeiro. O que para mim é indício de alguma coisa muito estranha. Porque a mesma droga que ele foi pego no primeiro foi pego no segundo, com outras drogas no terceiro, como é que não foi pego no segundo? Se a vida útil da droga ela tem um tempo certo, pré-determinado. Né? Então, isso aí vai dar pano para manga, isso aí vai dar polêmica. Né? E eu tenho uma posição, eu como árbitro, além de árbitro, eu sou policial de operações especiais. O árbitro, ele tem, como um sniper, ele tem segundos para decidir o que ele vai fazer ali na luta. A obrigação do árbitro é proteger, fazer cumprir a regra, né? Mas proteger a integridade física do atleta em momento desfavorável. Dormiu, nocauteou, passou mal, né? Fraturou. Então o árbitro tem que interceder em prol do atleta. Então, como eu, nas minhas 2 profissões, eu estou acostumado a tomar decisões, eu tenho uma opinião bem adversa sobre o assunto aí, que a gente vai estar conversando sobre isso aí. Vamos falar, você também está acompanhando, o Murray, esse caso aí, porque... É um caso bem polêmico, assim também como foi o caso do Vitor, né? Que eu acredito também ele foi injustiçado, até pelo motivo de que o seu próprio organismo, ele fabrica essa substância, né? Então, eu acho que hoje, com a tecnologia que a gente tem e com a velocidade de informação, eu acho que existe muito pouco ainda informação referente a esse tipo de substância, né? Porque se fosse tão ruim assim, ele não seria usado, por exemplo, um tratamento para uma pessoa que está com HIV ou qualquer outro problema de falta de estrutura muscular, entendeu? Em caso de lesões. Eu, por exemplo, eu sofri um acidente recentemente, né? E nesse pulso direito, eu sofri uma queda de moto, onde eu tive que apoiar no chão. Então ele deu uma compressão no túnel do carpo, tá? Então ele está comprimindo os meus nervos aqui, meus ligamentos, aonde está me impossibilitando de eu praticar minha atividade. Ou seja, eu sou um profissional da área. Eu necessito da minha mão, porque a minha mão é o meu salário, de onde eu ganho o meu dinheiro, né? Então eu acho que tá muito confuso essa maneira de julgar um atleta, né? Então é diferente de você falar, por exemplo, de um cara que é atleta de alto rendimento, onde ele tem que trazer recordes, onde ele tem que superar níveis, defender cinturão, defender um país inteiro, né? Que na verdade ele está representando um país inteiro e está sendo apedrejado da maneira que ele está sendo, injustamente por falta de conhecimento. Tudo isso vai ser julgado, né, analisado, porque logicamente que uma vez que você apontou que há o uso, né, até digamos que seja julgado que não foi utilizado, a imagem já fica manchada, né? Então, na verdade, assim, eu nem terminei de concluir, né? O que acontece? Eu estou passando por um processo de fisioterapia, né, de tratamento, aonde a gente está tentando recuperar de uma maneira que eu não tenha que cair num processo cirúrgico. Correto. Você entendeu? Só que nesse processo onde eu estou me recuperando, eu estou fazendo uso também de esteroides. Certo? Então, olha que coisa engraçada, né? Então, eu vou ser discriminado porque eu estou utilizando uma substância para que eu de repente não entre numa mesa cirúrgica e não possa me prejudicar ao longo de um ano,
né, a minha carreira como atleta porque eu estou fazendo uso de uma substância. Mas essa substância ela foi criada por quem? Se não é para benefício da saúde. Pela própria medicina. Agora, o Roberto, é por isso que existe essas análises, elas são feitas no decorrer do treinamento, não estamos falando aqui do MMA, mas qualquer outra modalidade esportiva, né? Explica pra gente como é que ela acontece, porque não é só assim, vamos entrar amanhã no ringue, eu vou amanhã na pista de corrida e vai haver análise. Tem um processo, né? Então, na verdade, a WADA, que regulamenta tudo isso, se utiliza das mesmas regras do Comitê Olímpico Internacional, do COI. Certo. Né? E esse kit antidopagem é um kit novo, né? Porém já nasceu obsoleto. Já nasceu obsoleto. Por que obsoleto? Porque um atleta de alto rendimento que faz uso orientado sob prescrição médica profissional toma o hormônio masculino. Muito bem. No final deste ciclo, ele vai tomar um negócio chamado antiestrógeno, que certo. É combater a elevação possível e provável do hormônio feminino. Porque as diferenças entre o masculino e o feminino, elas devem permanecer estáveis no ser humano, do sexo masculino. Quando você toma o masculino, a tendência é que o feminino também suba. Então você vai tomar na ponta lá um antiestrógeno. No Brasil nós temos 3 amostras: tamoxifeno, serofeno e clomifeno. Né? Outras, mas as mais comuns, né? As mais usadas. Esse teste deveria mostrar. Esse kit antidopagem deveria falar assim, tanto a parte do masculino quanto a do antiestrógeno, que também é esteroide. Né? E não apareceu. Então, para mim, esse kit está obsoleto. Esse kit que você está falando é o que foi alterado nas Olimpíadas de Atenas, é isso? Exatamente, 2004. Ali foi definido um pacote, ali, um kit de todas as substâncias que não podem... Proibidas. Né? Quantas são, mais ou menos, você sabe? Inúmeras. E cada dia aumenta mais. Deixa eu falar de algumas, porque assim, o leigo ouve falar assim de... Foi pego no antidoping, mas não entende, porque existe uma variação muito grande. Por exemplo, estimulantes reduzem a fadiga e aumentam a adrenalina. Em que modalidade esportiva se utiliza mais? Quase todas. Quase todas. O ciclista toma muito. O ciclista toma muito. O fisiculturista toma também em uma fase do seu treino. Né? Nós temos narcóticos que diminuem a sensação de dor, esteroides anabólicos que aumentam a força muscular. Esse também esse é a bola da vez, né? O esteroide anabolizante, né? Que a maioria dos esportes também fazem uso. O que a galera tem que entender é que há uma deturpação, isso o Marcos Murray falou aqui de cátedra. A palavra anabolizante vem de ânion. Ânion e cátion. Ânion positivo, cátion negativo. A célula muscular, ou a miocélula, ela tem uma membrana, como todas, uma membrana citoplasmática, e toda vez que essa membrana se rompe através do exercício físico repetido, da série, né, ele tem a necessidade de puxar para dentro da célula, para nutrir a célula, coisas positivas. Anabolizou a célula. Fez a digestão, ainda com a permeabilidade de membrana aberta, saiu a digestão celular. Catabolismo. Mandou embora aquilo que a célula não necessita. Então, a galera fala, estou tomando anabolizante. Eu falo, está? Não, não estou. Tá comendo banana. Banana é anabolizante. Vitamina A é anabolizante. Vitamina C é anabolizante. Complexo B é anabolizante. Água é anabolizante. Então, quando a galera fala de anabolizante, fala sobre um desconhecimento total de causa. Então, vamos falar do que eles gostam de falar. Esteroides anabolizantes, são os hormônios sintéticos. Muito bem. É mito. É mito. Não há nenhuma comprovação científica, e quem falar tem que provar, e nem os americanos conseguem provar, que ligue o uso do esteroide ao câncer. Bobagem. Quem falar isso não sabe o que está falando. Chute. Tem uma universidade que faz 50 anos que tem um grupo amostral, um grupo placebo, usando e não usando, sem eles saberem anabolizante, não tem câncer. Por quê? Porque o uso comedido, o uso de prescrição, orientação profissional de alto nível, né? Isso não quer dizer, o que eu e o Murray estamos conversando antes de vir para cá, que a gente esteja indicando, endossando o uso pela garotada na academia, né, Murray? Certo. Com certeza. Porque a molecada na academia vai tomar esteroide de boi, vai tomar esteroide de cavalo, e vai pegar os efeitos colaterais. E vai ter câncer. E vai ter um problema hepático. E vai ter um problema cardiovascular. Porque está fazendo mau uso. Uso indiscriminado. O coleguinha da academia falou, tomei e fiquei grandão. Vou tomar também. Não vai tomar o antiestrógeno.
vai ter ginecomastia, crescimento dos mamilos masculinos, vai ter retração testicular, queda de cabelo, né? Vai ter queda de libido, vai ter disfunção erétil. Aí vão falar, a bomba deu isso. Não, não foi a bomba que deu isso. O mau uso de um medicamento fez isso. Agora, o atleta de alto nível, o atleta de alto rendimento, ele se abastece desse tipo de fármaco, que é nada mais do que um remédio que comprova o avanço tecnológico da indústria bioquímica e da indústria farmacêutica para estar no seu auge. Então, não é antinatural, deveria sim ser liberado, sou contra o kit antidopagem, sou contra essa lista de substâncias proibidas. Eu acho que o cara tem um pico hipertensivo, um grande judoca brasileiro, estava com a pressão alta. Por quê? Na própria alimentação, para ficar forte, consumiu sal. O que o cara vai fazer? Vai tomar um diurético. Foi suspenso 2 anos. Eu estava lendo que até, por exemplo, a neosaldina, que os atletas não podem tomar, né? Tem que tomar, acho que dipirona, né? Porque agora tem que ser, claramente eles são orientados, né, quanto a esses medicamentos. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e vamos falar mais daqui a pouquinho. Eu quero saber do Roberto e do Murray sobre beta-bloqueadores, hormônios peptídeos, é um nome complicado aqui, né? E até um caso interessante aqui, que é um método proibido do doping sanguíneo. Eles vão explicar pra gente o que é isso daqui, mas daqui a pouco, depois do intervalo. De volta já. A SP Sport está de volta para falar sobre doping no esporte e eu quero perguntar agora para o Roberto, ou Robertão, né, como é conhecido também. A questão do Anderson Silva, que a gente estava conversando, ele vinha de um tratamento, né? Isso aí pode haver alguma alteração? Essa questão da substância poderia estar sendo utilizado no próprio tratamento dele? Certeza que sim, certeza que sim. Essa substância que foi pego no primeiro exame, ela não ia dar aumento de performance, como estão falando, ela não ia dar aumento da densidade muscular, ela não ia dar para ele baixar o percentual de gordura, coisa que o Anderson nunca teve problema, né? O Anderson tem um camp maravilhoso, ele é assessorado pelo grande do jiu-jitsu, grande do boxe, grande do wrestling, um preparador físico renomadíssimo, os sparrings dele são campeões, então o médico dele é campeão, então o que ele tomou aumentava simplesmente as trabéculas ósseas. Ia ser bom para calcificação de uma fratura gravíssima que ele teve. E aquilo ia encapsular, ia fazer um arcabouço ósseo em cima das próteses dele. Entendeu? Aquilo foi usado terapeuticamente. O Murray, isso daí não é para terapia, ou seja, ele não teria um efeito de dar um resultado, um ganho de performance, uma diferença, né? Uma performance. Então, eu vou endossar o que o Robertão acabou de dizer, tá? Não é uma droga conhecida para essa finalidade, certo? Até porque se você vê o período em que aconteceu o acidente e a velocidade em que ele se recuperou e voltou, né, não só com a sua forma física, mas psicológica também. Então qualquer um, né, que seja conhecedor de fisiologia, de uma cena crítica como aconteceu com ele, ele vai ter o conhecimento disso, né? Pelo período em que ele ficou parado e pelo período que ele retornou a lutar, é óbvio que ele precisava de alguma ajuda, de algum mecanismo que acelerasse a velocidade de recuperação, até porque ele está beirando 40 anos de idade também. Então a velocidade do seu metabolismo já não é mais a de um cara de 20 anos de idade. Então isso tem que ser colocado também a favor dele, em respeito. Então eu acho que ele está sofrendo assim uma descarga de informações mal entendidas, né? Que as pessoas não sabem o que falam, elas generalizam o esteroide como se existisse só um esteroide para uma função. Ou seja, se você pegar uma mulher hoje, ela tem a vitamina para o cabelo, ela tem a vitamina para a unha, para a pele, para celulite, para não sei o quê. Então existe cada situação para cada situação. Roberto, eu queria saber o seguinte, a WADA é a agência internacional que faz estas medições, enfim, né? Agora, a gente vai ter as Olimpíadas aí em 2016. Aqui no caso do Brasil, eles têm representantes, os nossos atletas, eles são acompanhados periodicamente, porque não existe aquela tal da visita surpresa, né? Como é que funciona?
O COB é super atuante nesse sentido, né? O Carlos Arthur Nussmann, o presidente, ele endossa todas as orientações do COI e esses caras já estão sendo até fora que a gente chama de off-season, né? Fora do tempo de treinamento específico, do camp de cada atleta, eles já estão sendo vistoriados. Esse kit antidopagem custa uma fortuna. Acho que nós temos 2 atletas, por exemplo, do UFC, que moram na ilha de Marajó. O Idelmar Marajó e o Yuri Marajó. Aí eu te pergunto, a Comissão Atlética de Nevada, junto com a WADA, vai pagar uma equipe e vai transportar os caras de Vegas até o Brasil para ir de canoa até a ilha de Marajó, escapar das flechadas, brincadeira, hein, Yuri? Escapar das flechadas de jacaré, malária, febre amarela para fazer a dopagem dos meninos na ilha? Não vai. Vai para a Sibéria, vai pegar os caras do Cazaquistão, vai pegar os caras da Rússia. Então é um negócio meio para inglês ver isso aí, entendeu? Eu acho que não tem funcionalidade nenhuma. Eu acho que era muito mais fácil ter um consenso. O Dana White e os irmãos Fertitta têm uma força política muito grande e falar, nós vamos dar o exemplo. É um evento update, é um evento que apoia a tecnologia, é um evento que apoia a modernidade. Vamos fazer um trabalho. Vamos permitir o TRT, que é a terapia de reposição da testosterona, para atletas com mais de 34 anos. Porque, o que você falou para mim, Morray? É uma covardia, não é, Morray? Com certeza. O atleta de 23 lutar contra o Vitor Belfort de 30 e tantos, sendo que há uma defasagem hormonal. Então tem que haver essa reposição hormonal para que eles lutem, saiam na mão de igual para igual. Eu queria entender um pouquinho mais dessas substâncias. Por exemplo, hormônios peptídeos e análogos, que aumentam o volume e a potência dos músculos, né? Que tipo de hormônio é esse? E é tudo injetado? Não. Na verdade, nós temos os orais e nós temos os injetáveis. Certo. Tá? Alguns hormônios têm as 2 versões, a oral e a... São sintéticos. E igual o Morray falou, o nego fala assim, quem toma hormônio é trapaceiro. Se você tomar antibiótico, você não precisa fazer absolutamente nada, porque a bactéria vai morrer. Tomou, a bactéria morre. Então, você trapaceou com a bactéria, porque a bactéria foi sacaneada, morreu. Se você tomar hormônio e não treinar, qualificativo treino, tá? Não fizer dieta e não souber descansar, até o descanso tem um ciclo de descanso, você só vai pegar os idiosincráticos, só os colaterais. Quais são, Morray? Fala aí uns aí. Catabolismo, né? É até interessante o que ele falou, porque o único anabolizante que a gente não citou aqui foi o sono, que é o mais importante. Que é durante o sono que libera a somatropina, que é o hormônio de crescimento, onde equaliza todo o nível de gordura, desenvolvimento de massa muscular. E o que acontece? Assim como o Roberto falou, essas pessoas elas estão voltadas a um sistema, né? Tipo uma receita de bolo, né? É o que a gente vinha falando da internet nos bastidores. Então, por exemplo, um amiguinho foi lá na academia, ele cresceu 2 centímetros. Ele já virou médico e já vai receitar no blog. Você entendeu? Existe pessoas que seguem essa pessoa. Então, esse tipo de relato é o que acaba prejudicando aquele atleta que faz o uso de maneira profissional, com profissionais altamente qualificados, porque hoje você vai no endócrino, ele vai cuidar da sua taxa hormonal, ele vai fazer exames em você, onde vai acusar a compensação que você tem que fazer. Mas se você defende a liberação para todos, você automaticamente não está incentivando, porque se eu uso, você não usa, você vai estar em defasagem. Na verdade, assim, se você... as pessoas sempre me perguntam assim, né? Robertão, o que define um policial de operações especiais? Aí eu falo, simples. Policial de operações especiais é aquele que apresenta respostas especiais em situações especiais. Então, o atleta que quer bater recorde tem que conhecer o seu limite. Para conhecer o seu limite, vai dormir bem, vai comer bem, vai treinar muito bem, certo? Agora, ele tem que ter vitamina, ele tem que ter proteína, ele tem que ter os suplementos todos, né? Ele tem que, se ele tiver uma diarreia, ele vai ter que tomar um remedinho, se ele tiver uma hipertensão, ele vai ter que tomar um remedinho, se ele tiver uma infecção, se ele tiver uma inflamação muscular, uma contusão, vai tomar um anti-inflamatório, né? Agora, se ele tomar um anti-inflamatório ruim, ele vai ter gastrite. Então ele vai ter que tomar um encapsulado, bonitinho, nanotecnológico,
É a mesma coisa com a situação hormonal. Né? Se você quer ter alto rendimento, você vai ter que repor as suas taxas hormonais. Agora, a gente não eu pelo menos pessoalmente, eu não sou a favor da liberação para o projeto carnaval, para o projeto verão, projeto vou tirar a camisa na balada para mostrar para o meu amigo que eu tenho gominho. Não é isso não. É continuando a prescrever. É sob prescrição médica e orientação profissional especializada. Não é qualquer médico. Eu não vou no clínico geral, eu não vou no pronto-socorro, doutor, faz uma receita de decanoato de nandrolona que eu estou com uma contusão. Aliás, o próprio médico do atleta, ele é obrigado a informar a agência a medicação que o atleta está usando, é assim? Desde que seja permitida, ele informa. Né? Por exemplo, existem essa última agora, o benzodiazepínico, o calmante, ou o hipnótico, como queiram alguns, que o Anderson tomou, né, o ansiolítico que ele tomou, poderia ter sido comunicado. Ela só foi gongada porque não foi comunicada. Entendeu? E essa é uma substância proibida, não existem níveis aceitáveis desta substância? Não, ou ela não é proibida, ela é permitida desde que é comunicada. Esta é. Entendeu? As outras, que caiu, a drostonolona, propionato masteron, essa é proibida mesmo em qualquer tempo. Né? Então o que a gente acha é que é um atraso negar a tecnologia. Sabe como é que eu penso? Quando eu era moleque, já faz tempo, a garotada do atletismo usava a sapatilha de prego. Morrai pegou esse tempo? Não pegou, né, Morrai? Morrai é movinho. Sapatilha de prego. Peguei o tempo do Quichute ainda. Do Quichute você pegou. Se você pegar o Usain Bolt, né, o mais rápido do mundo, bota ele de sapatilha de prego na pista de carvão e pede para ele fazer 10 segundos. Não vai fazer. Porque a sapatilha dele é totalmente anatômica, totalmente ergogênica, a pista é de Robertin, né? Então, então ele tem toda o QSP que a gente fala, a quantidade suficiente para desenvolver o quê? O melhor dele. A roupa do nadador, a bermuda do nadador, é altamente tecnológica, o óculos do nadador, né? É hidrodinâmico. Então, agora, por que negar a tecnologia? Sabe, mas, Roberto, a gente sabe que é uma briga grande, a gente sabe que é mais ou menos igual à tecnologia da informática. Né? Ao mesmo tempo que tem um pessoal trabalhando para fazer vírus, tem o mesmo tempo para fazer os antivírus. Né? Então, ao mesmo tempo que tem uma indústria toda por trás disso, a gente sabe que existe muita gente que trabalha para burlar esse antidoping também, né? Cara, eu tenho dito isso, foi muito engraçado porque eu dei uma entrevista numa outra emissora de televisão e falei, podem inventar o kit antidopagem que quiser, os russos não serão pegos. Nunca serão pegos. Porque eles fazem modificação no laboratório da cadeia de radicais químicos. Então, tá não reagente, não reagente, não reagente. Eles são experts nisso aí. Eles foram os primórdios, eles começaram com os primeiros ergogênicos. Os primeiros esteroides anabolizantes foram russos. Vinham tudo para cá, são especialistas. Então, agora, eles são tão bons que o atleta russo, ele vai entrar magrinho, sem nenhuma aparência de fisiculturista. Né? Esse menino cubano que foi pego semana passada, Hector Lombard, foi suspenso também. Foi pego logo uma semana depois do Anderson. Ele entrou, ele parecia que ia para um campeonato de fisiculturismo. Gigantesco, denso, baixo percentual de gordura, saradão, um gás eterno. O que aconteceu? Vamos fazer xixi na canequinha, irmão, porque não tem jeito. A aparência dele era de fisiculturista. Caiu, foi suspenso. Agora, vai fazer o kit? Vai. Primeiro eu quero ver chegar na Ilha de Marajó, e na Sibéria, na Patagônia, com os argentinos. E depois eu quero ver pegar russo. Nós tivemos, por exemplo, o Mundial de Atletismo da Alemanha e voltaram diversos brasileiros, né? Foi, acho que 5 ou 6, né, na época, né? Complicado, né? Porque treinaram tudo, chegaram lá, não passaram no exame, voltaram. Nós temos os casos aqui, por exemplo, alguns de maior repercussão. É o caso, por exemplo, da Daiane dos Santos, né? A ginasta brasileira. Foi o caso de maior repercussão no Brasil. O atleta foi pego no exame antidoping feito em 2009. Em sua urina foi encontrada furosemida. Olha que absurdo, gente. Atleta de altíssimo nível, recordista, campeão mundial. Tem um salto que é o salto Daiane, né? Que acho que é o duplo mortal carpado. Ela foi furosemida, é diurético. É o mais comum, é o Lasix. É o mais comum que tem. Furosemida. Qual o problema da menina fazer um pouco mais de xixi, entrar um pouco mais leve, menos densa, menos retida?
mais sequinha. Qual o problema? É porque, qual o problema? Não tem peso, né, Monraes? Na verdade, eles entendem que o Lasix ou o diurético seria para justamente disfarçar, mascarar, né? Isso. O uso de alguma substância. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que a gente está passeando por um monte de situações aqui, está até interessante a entrevista, é que nós estamos citando atletas de alto rendimento, que nem você falou, pô, vocês são a favor de liberar o uso... Não, eu não sou a favor de liberar, certo? Só que eu sou a favor daquela pessoa que tem interesse em fazer uso, que ela vá buscar um profissional adequado. Você entendeu? Porque é muito melhor você saber o que você está fazendo do que você fazer escondido e pegar só os efeitos colaterais, que é o que o Robertão está falando. Entendeu? Porque assim, o que acontece? A medicina ela avançou. Hoje você tem inúmeras formas de você fazer uma cirurgia. Por que as outras coisas não vão avançar junto? Né? Eu acredito até no seguinte, eu vou até um pouco mais além do que isso. Existe um atleta de Strongman, que ele se eu não me engano, acho que ele foi 6 ou 7 vezes campeão mundial, que ele é chamado de Zydrunas Savickas. Ele é da Lituânia, né? Inclusive esse atleta, eu estive com ele num programa da Rede Globo no Faustão, que a gente fez uma gravação e tudo mais, e ele sofreu cirurgias no joelho e no cotovelo, certo? Aí eu falei, pô, como é que o cara que sofreu 2 cirurgias, né? Uma em cada joelho e uma em cada cotovelo, ainda está no auge, com a idade que ele tem, né? Que ele está com 38 anos, liderando o ranking. Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas e eu entendi. Segundo informações da cirurgia dele, o que eles fizeram? Eles fizeram um encurtamento do tendão dele, certo? Então eles reduziram o tamanho, né? Então já que vai para a cirurgia, reduz um pouco. Então a amplitude do movimento para ele ficou mais fácil. Então se você vê, por exemplo, ele é um atleta muito forte, o percentual de gordura dele é um pouco elevado referente ao que está acontecendo hoje no cenário do Strongman, que também está buscando uma aparência física, mas você vê que a facilidade que ele executa as provas em relação a outros atletas que são mais novos e não passaram por um processo cirúrgico, tem alguma coisa aí, entendeu? E a coisa mais comum, né? O atleta ter que passar por algum processo cirúrgico. A gente vai para um rápido intervalo, volta com Marcos Morray, que é ex-campeão brasileiro de Strongman, e Roberto Tomás, que é árbitro de MMA, está ajudando a entender aqui tudo sobre doping no esporte. Daqui a pouco a gente volta. A SP Sport está de volta e agora eu quero perguntar para o Marcos Morray sobre algumas substâncias, por exemplo, hipercalóricos, creatina. A gente sabe que eventualmente são utilizadas. Explica para a gente como que é essas substâncias e se elas também são aí, vítimas aí do antidoping também. Na verdade é assim, é até um lance assim que para leigo é algo bem confuso, né? Eu já sofri uma situação dessa na minha academia, onde um aluno ele comprou um saco de hipercalórico. O que é o hipercalórico? Já está no nome, né? É a caloria em excesso. Você precisa de vamos supor, você vai lá, você treinou, aí você produziu um gasto calórico. Se você chegar na sua casa e você não se alimentar com um gasto maior do que aquilo que você produziu, ou seja, maior do que aquilo que você gastou, você não vai ter um aumento da sua massa muscular, você não vai se recuperar. Então, geralmente, esse hipercalórico ele é usado mais para quem tem a deficiência, né, de ganho de peso, tudo. Ele são vitaminas, são proteínas, são carboidratos, é um polivitamínico todo enrustido, é uma coisa, é um combo, né? Então, torna até mais prático. O cara toma aquilo lá, faz o exercício, tudo bem, mas aí depois ele tem que se alimentar corretamente também. Suplemento alimentar, ele chama suplemento porque ele entra entre as refeições, né? Então não adianta só o cara viver de suplemento, ele tem que suplementar além da carga da alimentação dele normal. Existe alguns que você citou, como a creatina. A creatina é uma substância que já está depositada no nosso organismo,
né, em forma de ATP-CP, que é onde você, vamos dar um exemplo, vai cair um copo, você usa aquela explosão, né? Então aquela explosão que você usa muscular é onde você utiliza essa certa substância que te gera força, ou seja, atletas que estão em busca de rendimento explosivo, aumento de força, levantadores de peso, utilizam bastante essa substância, é conhecida como creatina, que não tem nada a ver com esteroide anabólico. A gente vê que você tem uma academia, né, Eu tenho uma academia na cidade de Peruíbe, que ela é uma academia normal de musculação, e eu tenho um centro de treinamento que é específico só para atletas. A gente sempre vê os grandes atletas aí de nível profissional sempre defendendo isso que vocês estão falando aqui, né? Utilizar qualquer esses suplementos de forma adequada, acompanhamento médico, né? Eu nunca vi ninguém defender nada contrário a isso, né? E isso é importante frisar, porque às vezes existe o que vocês falaram, né? Às vezes o desavisado, né? Vê o coleguinha ali usando alguma coisa. Acho que isso melhorou ao longo das décadas, porque a gente sabe que, eu sei, há 20 anos mais ou menos, a gente via muito, era indiscriminado, né? Melhorou esse uso de. A gente estava até conversando, eu e o Robertão, nos bastidores, e é assim, ó, você compra um carro, certo? 0 km. Dentro do porta-luva do carro vem o quê? Manual de instrução. Sim. Certo? Ou seja, queimou um fusível, se você ler o manual e você for buscar no manual, você vai saber, você vai trocar o fusível e você vai ter um gasto menor, de repente problemas menores. Quando você não conhece o seu próprio corpo, você fica o quê? Você fica refém de informações alienadas, né? Então é aquele negócio do eu acho. Pô, velho, faz o seguinte, ó, eu acho que não, pra mim eu tomei e deu certo. Tenta aí, né? E a gente vê muito isso ainda. Ao mesmo tempo que a tecnologia hoje, você clica lá no Google, qualquer substância aparece. Hoje com a internet. Né? Só que ao mesmo tempo que aparecem essas substâncias, também aparece aquelas pessoas que são os blogueiros, os caras que fez no cachorro e deu certo e indicou pro vizinho, você entendeu? Não dá, né? Então é um negócio meio que complicadíssimo. Você tem que buscar um profissional habilitado. Sempre. Agora eu queria que o Roberto falasse pra gente um pouquinho do tal do atleta geneticamente modificado. Eu sei que foge um pouquinho aqui do nosso tema, mas é interessante, né? O que é um atleta geneticamente modificado? Então, na verdade, fica uma coisa lá meio ficção científica, né? Porque é modificação cromossômica, né? O cara está mexendo nas cadeias helicoidais dos cromossomos a nível de DNA, né? Porém, o resultado final seria uma pessoa com uma disposição ao desenvolvimento atlético, né? Esportivo, atlético. Ou seja, se treinar, se dormir, se comer, se suplementar, essa pessoa terá já no seu condicionamento, no âmago do seu cromossomo, a facilidade genética de se desenvolver. Então, as pessoas confundem, não, vai nascer o Robocop, né? O molequinho vai sair da maternidade com as mamadeiras e tal. Não, não é nada disso. É se treinar, se comer, se descansar. Então, vai ser um cara com menos predisposição à contusão, né? E também tem que se ver o seguinte, eu sou português, meus 4 avós eram portugueses. O dia que me jogaram uma bola, era quadrada, eu nunca consegui jogar futebol. A minha entrada no mundo das artes marciais foi porque eu sofri bullying, que eu era o último a ser escolhido, né? Ou não era escolhido, ou faziam o que eu queria que eu fosse gandula, porque eu era muito ruim de futebol. Eu, com raiva, falei, vou bater em todo mundo. Né? E aí eu era meus irmãos eram faixa preta, e ele falou, não, então você vai pra academia, vai treinar e vai bater nos outros. E O Muay tem uma história mais ou menos parecida. Você não começou no Strongman, né? Você começou como chama aquela modalidade inicial? Na verdade, eu passei por uns problemas parecidos com o Robertão. Eu também fiz artes marciais, fiz jiu-jitsu, capoeira, peguei onda, eu já passei por todos os esportes. Também nunca tive afinidade nenhuma com futebol, né? Até porque pela estrutura genética, aquilo que ele acabou de falar. Eu sou descendente de húngaro, então eu venho de uma árvore genealógica lá de cima, né? Então a estrutura óssea pesada, os ossos mais calibrados, tudo mais. Então, no país do futebol você sofreu. Não teve jeito, entendeu? Então o que ele fala hoje referente a essa identificação genética do atleta, isso aí eu acho que não é uma coisa tão nova, tá? Porque se você for ver aí nos relatos dos filmes dos gregos, dos espartanos, eles já tinham essa visão ao segurar
a criança, né, e sentia a densidade óssea, se servia para ser um guerreiro, um lutador ou não, você entendeu? Então naquela época eles já conseguiam identificar pelo tato, né? Agora, essa questão remonta aí ao tempo antes de Cristo, né? Há 3.000 anos, você que conhece bem, naquele tempo não se falava de doping, antidoping, mas já se usava algumas substâncias para tirar dor, né? Ou para ajudar os atletas de alguma forma, né? Mas ainda voltando a esse estudo aqui, que eu achei muito interessante sobre essa alteração genética. Então, um artigo aqui da doutora Shirley de Campos. Ela diz que é um estudo americano dessa alteração genética que vinha causando grandes preocupações, porque aos membros do Comitê Antidoping no Esporte e da Terapia Genética, que é uma pesquisa utilizada contra o câncer e problemas cardiovasculares, mas que demonstrou-se capaz de criar músculos muito melhores do que aqueles quando se faz o exercício físico. E aqui, abre aspas, metade dos e-mails que tenho recebido provém de pacientes e a outra metade de atletas, esclareceu Lee Sweeney, que é o líder da pesquisa promovida pela Universidade da Pensilvânia, né, dessa alteração genética. Ou seja, há um interesse dos atletas muito grande, né? Parece que surgiu alguma forma de se melhorar o desempenho, todo mundo corre atrás também, né? Essa é a grande vertente, né? Essa pesquisa ajudaria o pessoal hemiplégico, tetraplégico, paraplégico, as distrofias musculares, né? ou a própria esclerose múltipla. Então essa pesquisa se destinava a esse tipo de coisa, que era à medida que o cara fosse fazendo a sua fisioterapia de recuperação, haveria uma predisposição ao fortalecimento mais precoce, mais rápido, para se evitar aí as angústias, as agruras da própria doença. É óbvio que isso aí desperta o interesse do atleta. Então eu vou aqui, já vou dar um furo de reportagem para você, irmão. Opa, no Brasil e nos Estados Unidos estão se falando muito nos bloqueadores da miostatina, que será a última palavra em termos de desenvolvimento muscular. Bloqueadores da miostatina. Miostatina, então, explica. Ainda na América não se descobriu. Existe aí um veio, está se puxando, vai lá. A Rússia já tem. A Rússia já tem. Então, é o que a gente falou no bloco passado, né? Não tem jeito. A indústria farmacêutica russa, ela está 100 anos na nossa frente e 50 na frente dos Estados Unidos, né? E a gente pode esperar aí para a próxima Olimpíada grandes atletas russos, e que não serão pegos no antidoping. Sem contar que existe já estudos, obviamente, eu acho que até o Robertão já ouviu falar nisso, a hiperplasia e a hipertrofia, certo? Sim. Então a hiperplasia seria o número de aumento de células, né? E a hipertrofia seria o aumento da própria célula. Então hoje eles já estão estudando isso também em animais, né? Inclusive saiu algumas matérias que fizeram experiência em alguns bois, né? E o nível de massa muscular e o nível de gordura reduziu demais. Nada em humano ainda foi testado, mas não está em humano ainda. Eles estão ainda pesquisando essa nova tecnologia também, que se der certo, obviamente o atleta terá que treinar menos e vai ter mais resultados. E a gente vê, mas, e não é coincidência, que grandes atletas, vou citar algumas aqui, por exemplo, a gente falou do Lance Armstrong, né? Aqui o texto que nós pegamos diz assim, que uma modalidade esportiva é o caso do ciclista norte-americano Lance Armstrong, que venceu 7 vezes seguidas a Volta da França e foi considerado o maior ciclista da história. E aí, pressionado pelos resultados de uma investigação federal, acabou confessando ter usado substâncias proibidas, né? Antigamente, demorava mais tempo para chegar a um resultado do que hoje. Hoje o resultado é mais rápido, né? Porque o resultado é praticamente instantâneo, essa é a verdade. Né? O problema é que ele levantou suspeitas que quando ele teve um câncer, né, ele fez até toda aquela brincadeira da pulseirinha, vendeu milhões de dólares de pulseirinha, doou aquele dinheiro todo, ele apareceu muito, ficou midiático, algum invejoso falou, não é possível o cara vencer depois de um câncer e tal, essa coisa toda, e aí houve essa explosão toda. Porém, das 16 últimas voltas da França, 7 ele venceu. Os outros que venceram, apenas 4 não é que não usaram, 4 não confessaram o uso do EPO, que é o doping sanguíneo. Então, perguntado para um cara que ficou
vice-campeão dele, muitas vezes, ele falou, pô, você não corria dopado? Ele falou, não, eu também corria dopado. Mas por que ele ganhava de você? Porque ele é o melhor do mundo. Ele realmente é o maior ciclista de todos os tempos. Porque eu dopado, ele subia numa velocidade, com batimento cardíaco menor do que o meu, com recuperação melhor do que a minha, com velocidade, com equilíbrio, com tenacidade, ou seja, ele é realmente o melhor. Então, o que a imprensa fez com ele, esse achincalhe, esculhambaram a carreira dele, tiraram todas as medalhas dele, tiraram troféus, tiraram recordes, tiraram dinheiro, né? Foi assim realmente um preconceito contra o avanço tecnológico, Mas, sendo que todos os outros também correram dopado. É verdade. Queria citar um caso aqui, o programa está chegando ao fim, da Marion, que perdeu todas as medalhas conquistadas na Olimpíada e foi suspensa nas competições por 2 anos. Além disso, a atleta foi condenada a 6 meses de prisão por ter mentido a uma investigação federal, né? E ela se arrependeu e depois criou um programa que ajuda os jovens a pensar antes de tomar algumas decisões, né, que possam ter impacto negativo em suas vidas. Esse é o que diz o texto, não diz especificamente o uso ou não de substâncias, né, mas foi um arrependimento, né, não existe isso. Parece que o atleta, depois de passa uns anos, ele fala, realmente usei, estava errado. Você acha que não? Nem sempre acontece. Não tem isso aí, não. O John Jones foi pego agora no UFC com cocaína. Se internou, dormiu na clínica, acordou bom. No dia seguinte ele falou, passei por um processo ontem à noite de internação, estou livre das drogas e vai disputar o cinturão. Então, fica uma coisa muito hipócrita, você suspender o Anderson, que tomou um remédio para melhorar o calo ósseo, para propiciar essa rapidez que o Moraes descreveu tão bem. Já se suspende antes do julgamento, né? Ele já está suspenso temporariamente. E não se mandar embora um dono de cinturão, porque é norte-americano, John Jones, um péssimo exemplo, isso sim é droga, narcótico, cocaína. O outro garoto foi banido, o que lutou com o Anderson, por causa de maconha. Então você vê que o UFC ele realmente está numa fase muito ruim, e agora ele vai escapar da fase ruim em maio agora, porque ele vai botar duas lutas com disputa de cinturão e vai vender bilhões de pay-per-view e vai se reerguer financeiramente e vai falar que precisa fazer isso para poder pagar os kits antidoping que custam $30 mil cada um. Considerações finais, estamos chegando ao fim, mas eu quero que... Ô, Moraes, ele está falando desse kit aí, como é que quem que paga esse kit? No caso das outras modalidades, o próprio atleta, quem... Então, no caso, se a modalidade for olímpica, é o próprio comitê, né? O próprio comitê. Então, o atleta ele é escolhido, obviamente, se ele é o alvo, né? Que nem o Roberto falou. O que eu gostaria de deixar bem claro aqui, nessa entrevista, são 3 fatores, certo? Primeiro, fator empresa, fator patrocínio e fator que atleta de alto rendimento, o pensamento, a velocidade de raciocínio, os resultados e tudo que compromete em volta dele é totalmente diferente de você citar qualquer uma outra pessoa, tá? Então eu gostaria de deixar aqui os meus sentimentos ao Anderson, porque eu sei o que é você ser atleta, você cair de repente numa cama e toda a sua vida passar pela sua cabeça e você falar, o que aconteceu? Eu tenho que sair daqui, eu tenho que me recuperar, entendeu? E você ter os mecanismos, né, que você tem que usar, que foi no caso dele o que aconteceu, que a gente sabe como atleta, como profissional, como conhecedor da substância, que aquilo foi exclusivamente para a recuperação de um problema que aconteceu com ele, uma fratura, e não para ganho de rendimento. Eu quero agradecer a participação do Marcos Moraes, que é ex-campeão brasileiro em Strongman, já está convidado para os próximos programas também, o Roberto Tomás, que é árbitro de MMA. Eu espero que as suas considerações, as opiniões de vocês tenham ajudado a esclarecer tudo sobre o doping no esporte. O SP Esporte fica por aqui, semana que vem tem mais. Obrigado pela sua audiência. Até mais.